Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Pode Sonhar e hoje o entrevistado é ninguém mais do que o grande Charles. Tu não conhece Charles, né? Tu não conhece Charles. Então vou falar um nome que você vai conhecer, Babau da VD. Se não conhece ou tá sem internet ou já partiu para melhor, que é um dos caras mais conhecidos de São Gonçalo, um dos caras com mais história no nosso município e um dos caras, por que não dizer, mais queridos da nossa cidade também. Então hoje o Pode Sonhar tem a honra de receber o Babau da VD com a gente. Vamos trocar uma ideia aqui maneira. Eu já sei de muita coisa, mas vocês não sabem de muita coisa. Então hoje a gente vai tocar uma ideia aqui para ele contar a história. Eu vou só ficar no meio de campo aqui, mas o podcast é seu, irmão. Fica à vontade, se apresenta aí pra galera do Pode Sonhar. Gratidão, meu nome é Charles, mais conhecido como Babau da VD, né? Então pode preparar o balde de pipoca, ficar à vontade, que vai valer a pena você ficar até o final para escutar uma história muito bacana que nós temos para dividir com vocês nessa data de hoje. Gratidão a vocês que estão assistindo, que vão assistir, e vale a pena ficar até o final. Te convido para ficar até o final para você que não conhece, conhecer um pouco mais da minha história. Gratidão, bora! Show de bola! Olha, o Babau não veio sozinho não, o Babau trouxe segurança, tá com um cara brabo aqui, um dos caras mais brabos de São Gonçalo, Pedrão, jiu-jiteiro, um cara bonito. Não vou falar que o Babau é um cara bonito também, gente. Um cara bonito. Mas olha o filho dele, vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. Bota a cara ali, Pedro, bota a cara ali. A cara não, bota o quadro ali, olha isso aí, irmão. Pedrão olha o filho que o cara fez, compadre. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Obrigado, Pedrão, pela participação. Fica aí fazendo a segurança aí. Aqui, galera, a gente tá na rua. Aqui é rua. Aqui é o trabalho dele, o portão tá aberto. À vontade. E tá tudo certo. Então, Pedrão, fica aí de segurança aí pra dar uma... né, pra gente ficar tranquilo aqui. Charles, a gente já falou aqui aonde a gente tá. Quem é o Charles? Onde o Charles nasceu? Como é que começa a tua história aqui em São Gonçalo? Então, Douglas, eu sou filho de Leila Melo de Almeida com Vandeci Carlos de Almeida. Minha mãe conhece um marinheiro, minha avó tinha um comércio aqui na beira da rua, uma lojinha, ali embaixo, próximo àquela farmácia que nós temos ali embaixo, descendo a Covanca. Minha avó tinha uma lojinha de costura ali, e minha mãe, todo dia pela parte do almoço, descia para trazer o almoço da minha avó. E numa casa aqui próxima, em frente ao Lavo Lamego, em frente à minha rua, morava um grupo de marinheiros. E minha mãe então conhece o meu pai ali, morando com um grupo de amigos ali, e começa a se relacionar com meu pai, e assim minha mãe engravida e eu chego a esse mundo de uma forma não esperada, né? Sem um casamento, sem uma programação, mas chego dessa forma, filho de um marinheiro, que logo que minha mãe engravida, ele dá baixa da marinha, fica desempregado. Então minha história, desde a barriga da minha mãe, já é uma história bem difícil. Uma história de vida bem difícil. Entendi. Cara, já começa com as dificuldades aí e tudo mais. Mas como é que foi crescer aqui? Você nasceu aonde? Qual o nome do bairro? Como é que começa a tua história aqui? Então, nasci aqui no bairro? No Olavo Lamego, onde o pessoal conhece como Ventania, né? Ventania. Minha mãe me teve na clínica, aquela clínica que tinha no Paraíso ali, Modelo? Clínica Modelo. E por meu pai ser do norte, né? Meu pai ser do nordestino, meu pai vem a sair da marinha, então meu pai, ele precisa vir morar na casa dos meus avós, na casa do sogro, né? E da sogra. E meus avós eram pessoas boas, porém muito rígidas, muito duras. Então, eles não aceitavam muito, conforme minha mãe engravidou sem casamento, né? Muito cedo, muito nova, se eu não me engano com 18 anos.
Então, meu pai não era muito aceito no meu quintal, na minha família. Então, eu cresci num ambiente bem conturbado, onde por diversas vezes eu via meus avós tratar meu pai com uma indiferença. Logo depois, meu pai passa a ser taxista no Rio de Janeiro. E o que acontece? Para ele evitar de escutar certos tipos de constrangimento na casa dos meus avós, por ser tipo um agregado ali, né? Que eu era criança, mas eu ainda lembro dessa palavra que eu acho muito forte, agregado. As pessoas não recebiam o meu pai ali como o marido da minha mãe, mas sim como um agregado na família. Porque eles esperavam que minha mãe fosse ser casada com um marinheiro, mas logo que minha mãe engravida, um marinheiro perde o emprego e vai ser um taxista. Então meu pai passava às vezes 15, 20 dias na rua. Meu pai preferia ficar trabalhando 15 a 20 dias sem vir em casa, sem ver a família, sem ver os filhos, para não ter que escutar certos tipos de coisa, não passar por certos tipos de constrangimento. E isso fez com que nós crescêssemos. Logo depois de 4 anos veio a minha irmã, fez com que nós crescêssemos no meio de um ambiente com muito atrito, com muita discussão de vez em quando, com um ambiente bem complicado. Então, tem gente que acha que a criança não lembra, né, cara? Então, assim, você tem bastante memória, você era bem novo, mas tem bastante memória de muitos detalhes, assim, e detalhes ruins, né, do que aconteceu. Eu lembro de quando eu tinha 4 anos, cara. Eu lembro que minha mãe morava num beco que tem na Leopoldo Frois, ali uma rua dentro da Ventania. E eu lembro que eu vinha com um jipinho de manhã cedo, dessa casa para a casa da minha avó, para poder tomar café. E assim se dá início à minha história. Olha, eu sou criado pelos meus avós, olha, eu sou criado pela minha mãe, mas sempre dentro desse conflito. Sua mãe não tem condições de te criar com seu pai, fica aqui com a gente. E minha mãe, você é meu filho, você tem que ser criado aqui. E é o que você falou, eles talvez, nós adultos, né? Eles na época não tivessem o entendimento de que nós crianças entendemos sim e absorvemos várias coisas ainda pequeno. Nós conseguimos entender e somos capazes de absorver vários tipos de coisa. Você estava no meio desse conflito. No meio desse conflito, Caramba, cara. As pessoas realmente acham que a criança que não está fazendo um mal para a criança ali, quando na verdade está fazendo mal, e é um mal que pode durar muito tempo. É um mal que pode se perpetuar por muito tempo na vida da criança, atravessando a adolescência, a fase adulta, até a velhice. Sim. Existem pessoas que carregam traumas aí com 70 anos de uma coisa que aconteceu com ele quando ele tinha 7. Verdade. Então atravessou séculos e ele sustentou aquilo ali porque não procurou ajuda de alguém ou porque não tinha ninguém para ajudar também. Então são várias histórias. Então é muito difícil a gente julgar e saber o que aconteceu com cada um, né? Sim, cada um verdade. tem uma história diferente, então é muito difícil a gente julgar. Cara, como é que foi a sua adolescência na Ventania aqui? Então, minha adolescência, cara, foi uma adolescência de ver algumas pessoas tendo algumas coisas e nós não tínhamos. Queríamos, mas não tínhamos. E assim, meu avô e minha avó, eles cuidaram, minha mãe também, meu pai com 14 anos, meu pai foi embora pro norte, separou da minha mãe. Ainda teve esse acontecimento, Teve esse acontecimento, 14 pesado, anos, né? Com 14 anos meu pai decide que não vai mais permanecer com minha mãe, que ele vai embora pro norte. E meio que eu não entendia, porque eu nunca tinha visto meu pai discutir com minha mãe. Eu nunca presenciei briga do meu pai com minha mãe. Eu presenciava discussões, atritos do meu pai com meu avô, da minha mãe com meus avós, para proteger o meu pai em alguns momentos. Mas um casal se separar onde o filho nunca viu briga, nunca viu nada de errado, por que se separar? Mas eles tinham esse cuidado de, cada vez que eles iam discutir a relação deles, ele colocava minha mãe dentro do carro e eles iam discutir fora da presença minha e da minha irmã. Entendi. Para que nós não víssemos, né? Para preservar de alguma forma. Para preservar de alguma forma, Então foi um impacto para mim muito grande. Eu lembro como se fosse hoje, eu descendo com meu pai até o ponto do ônibus aqui, meu pai pegando um ônibus para o Rio, da rodoviária, com as malas no vidro traseiro. E eu lembro que na época eu pequenininho, magrinho, e eu corria atrás daquele ônibus
até mais ou menos depois da Praça da Covanca, a subestação de luz que tem ali, até quando aquele ônibus sumiu naquela curva e eu sentei no meio-fio e chorei. E voltei para casa sem saber o que ia ser da minha vida dali por diante. Então, meus avós me criaram, ora com minha mãe, ora com meus avós, com uma dificuldade muito grande. Eu, na fase de adolescência, de 13 para 14 anos, eu posso te falar que eu nunca passei fome, meus avós nunca me deixaram passar fome. Eu tive um tio, cara, um tio-avô, chamado Seu Geraldo, um cara surdo, um cara farmacêutico, um cara com 2 faculdades, um cara que se privou de uma vida a 2, de casar, para ajudar em casa. Então ele era um cara que ele era o nosso Papai Noel, para mim e para minha irmã. Ele era um cara que ele era o cara que comprava o material escolar. Seu Geraldo? Seu Geraldo, é. Ele era um cara que ele, junto com meu avô e minha avó, ele era irmão da minha avó, ele ajudava na criação minha e da minha irmã, né, de alguma forma. Mas assim, nós nunca passamos fome, nós passamos dificuldade de ter que dividir um apresuntado. As pessoas mais antigas vão lembrar o que é. Apresuntado é uma latinha quadrada que vinha tipo uma mortadela mais dura dentro, né? E aquilo era dividido em fatias e às vezes esse apresuntado ele tinha que ser dividido para uma semana para mim e para minha irmã, entendeu? A adolescência, então, teve algumas turbulências também. Mas teve muita coisa boa também. Muita coisa boa. Uma adolescência numa rua boa, uma adolescência numa rua onde a maioria dos moradores eram moradores de casa própria, moradores muito antigos, onde todos se conheciam. Sim. Então, o respeito era um outro respeito diferente de hoje, né? Entendi. Então, eu era uma pessoa, sempre fui um garoto bem querido pela educação que eu tive, que eles me deram. Educação de ver uma pessoa mais velha levantar no ônibus, de ver uma pessoa mais velha ajudar a levar uma sacola. E com 12 anos eu já dirigia. Meu avô vendia carros na Praça da Covanca com meu tio, consignado. Pessoas queriam vender carro, deixavam esses carros com meu avô. E esses carros dormiam no nosso quintal, né? E de manhã eu levava por aqui, por dentro do Zumbi, para sair pela Covanca, para arrumar os carros em cima da praça e passava o dia inteiro passando pano, limpando, escrevendo no vidro ali, né? Valor. Foi seu primeiro trampo, não, esse? Então, Douglas, meu primeiro trampo, cara, meu primeiro emprego foi ajudar o meu tio a fazer cafifa. Esse meu tio Geraldo, ele tinha um emprego bom de farmacêutico em várias farmácias, mas ele fazia cafifa nas horas vagas. Então nós íamos lá dentro do Zumbi para poder catar o bambu, né? Colher o bambu, comprar o bambu. Nós víamos arrastando aquele bambu de dentro do Zumbi, por ele já ter uma idade, eu ajudava. E ajudava ele a cortar ali, ele afinar as varetas, ajudava ele a botar as varetas do meio. Fazia toda a produção ali. E ele vendia para muita gente, vendia pro pessoal da feira, vendia pro pessoal para revender em outros lugares. Então ele fazia em grande quantidade. Quantidade. Então, assim, ali foi meu primeiro contato com dinheiro. Porque eu gostava da cafifa, eu gostava de soltar a pipa. E para ele me dar a pipa para eu soltar, eu precisava trabalhar com ele para ajudar. Ele dava um dinheirinho, né? Mas como eu já tinha uma noção do que ele fazia por mim, pela minha irmã, do Papai Noel, da merenda, do ovo de Páscoa, meio que eu não queria aquele dinheiro dele. Era um dinheiro que ele dava, né? Porque você achava que já estava pago, pô. Eu achava que já estava pago por toda a gratidão que eu tinha. Legal. Pelo que ele fazia pela nossa vida, né? Pela minha vida, a vida da minha irmã, sem ter obrigação nenhuma disso. Então, meu primeiro emprego foi esse. Foi a cafifa. A cafifa. Com 14 anos, cara, minha mãe levava a gente pra praia, sempre a praia de Caraí. Para que a gente pudesse ir à praia, nós só íamos à praia de Caraí, que era a praia mais perto. Sim. Então nós andávamos até o ponto do 61 na Venda da Cruz, porque a gente não tinha o dinheiro das 4 passagens, né? Eu já pagava, minha irmã passava por debaixo da roleta, porque ainda era pequena. E minha mãe avisava quando saía de casa, ó, não tem dinheiro para comprar nada. Eu tô levando aqui uma água, tô levando aqui um biscoito, um pão, alguma coisa desse tipo. E chega lá, não pede nada. E eu lembro que minha mãe beliscava, cara. E era um lance que doía muito, Douglas. Então,
certo dia eu, na praia com minha mãe, nessa praia de Caraí, eu vejo um cara passar com um aviãozinho de isopor, cara, vendendo. Uma pipa, né, de isopor, um aviãozinho, e eu peço aquela pipa pra minha mãe, pra ela comprar, e na mesma hora eu recebo um beliscão, eu sou chamado a atenção, eu te falei que não podia pedir nada, que a gente não tinha condições. Já tinham combinado. Já tinham combinado, e eu fugi daquele combinado, e levanta um senhor, cara, e esse senhor chama um rapaz que tá vendendo o aviãozinho, compra o aviãozinho, e me dá esse aviãozinho, e aí é que minha mãe me belisca mesmo, e acabou a praia, vamos embora. Entendi. Só que minha mãe não sabia que a ideia de eu comprar aquele aviãozinho, ela ia além de soltar. Minha mãe achava que eu queria, porque eu gostava muito de pipa, que eu queria soltar o aviãozinho em casa. Não, na verdade eu queria já empreender. Então eu peço esse meu tio Geraldo para comprar umas folhas de isopor para mim, tiro o modelo daquele aviãozinho e passo um bom tempo da minha vida indo para a praia para vender esses aviãozinhos e ajudar. Acho que o que desperta esse sentimento de empreendedor, talvez, assim, na minha cabeça, né, seja a condição financeira. Tu não podia ter, tu não tinha o dinheiro, tu não podia comprar nada na praia, então tu vê um cara vendendo um avião, tu fala, pô, mas tá vendendo um avião, eu preciso de dinheiro, será que eu consigo fazer aquilo para ganhar dinheiro também? Mais ou menos isso aí, né, que tá na cabeça. Então, eu lembro que não era emprego, né? Emprego é quando você assina carteira, mas trabalho. Trabalho, eu vendia aviãozinho de isopor na praia. Minha tia, ela fazia... Conseguiu fazer igualzinho? Consegui fazer igualzinho, consegui fazer melhor, porque esse que eu comprei, ele era tudo branco, e eu já comecei a pintar, fazer com as pontinhas desenhadas. Tunado. Já aquela coisa diferenciada. Então, eu lembro então desse período, cara, de 13 a 15 anos. Foram várias coisas que aconteceram na minha vida para que eu pudesse ganhar o dinheiro honestamente. Esse aviãozinho. Eu sempre aprendi que... Ó, vocês não conseguem ver não, mas tem um negócio mudou. Tem um aviãozão, meu irmão, aqui em cima. Eu vou fazer um corte depois de mostrar para vocês. Mas tem um avião e se vier encomenda, ele faz um de tamanho real. Tranquilamente, é só fazer encomenda que ele faz. Depois a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu tenho um desse ali pequeno, né? Aí. A gente vai falar sobre isso depois a gente conversa. Pega ali, Pedro, aquele aviãozinho ali. Pode continuar. Então... Passa por baixo. De 13 a 15 anos, a forma que eu tinha para ganhar dinheiro era o aviãozinho de isopor, a barraquinha de fogos, que eu digo que foi meu primeiro emprego mesmo. É ele aí, ó. Tá aqui na frente. Esse é o aviãozinho que fez eu tomar um monte de beliscão. E o beliscão despertou o empreendedor também, né? Legal, cara. Fala. E aí, na época de junho, cara, eu vendia fogos naquelas barraquinhas de fogos, naquelas casinhas de fogos. Tradicional. E aquilo ali, ele dava muito mais lucro do que o aviãozinho, né? Então, assim, minha mãe sempre me ensinou, meu pai, que a gente precisava ter o nosso dinheiro, ter dignidade. Meu avô ganhava um salário mínimo para sustentar a casa com minha avó, e às vezes comigo, às vezes com minha irmã, então era muito pouco mesmo. Existia um senhor aqui na rua de trás, chamado Senhor Hermes. O seu Hermes, ele tinha uma vendinha, então meu avô, eu escutava, aquilo me machucava muito quando eu escutava meu avô falar que ele ia ao banco receber o salário do Hermes. Por que o salário do Hermes? Porque a minha avó falava assim, ó, leva esse caderninho aqui no seu Hermes, pede lá 100 gramas de mortadela, meia dúzia de ovos. Leva-se lá e pega um pó de café. E o pó de café era moído na hora, botava o saquinho. Os ovos eram um jornal que ele botava 3 ovos assim, enrolava e dava uma dobra, botava umas 3, meia dúzia, aquela coisa. Então, minha avó pegava tanto o fiado, Douglas, entendi, que quando meu avô recebia, o dinheiro era para pagar o mês do seu Hermes, e no mês seguinte não tinha dinheiro para fazer compra para comer. Então, o caderno... Então, isso nunca... Era literalmente para comer. Literalmente para comer. Então, assim, para se vestir, minha avó era costureira.
Minha avó comprava um pano, minha avó fazia sempre uma bermuda, uma camisa pra mim, uma roupinha pra minha irmã. Minha avó dizia que era pano de chita, né? Na época que falavam, às vezes um bordadinho, uma coisa. E eu via as pessoas que, poxa, com uma bermuda, uma coisa diferenciada. E na época eu era muito magrinho, cara. E minha avó ela veio trabalhar numa loja que tinha aqui na frente do Edmar, do Solar das Portas, chamada Blue Mari. Era uma loja de marca, cara. A confecção dessa loja, ela era aqui, no sinal aqui, onde eu fiz o seu desenho com o Luciano Huck, em frente ali. Hoje, onde é a vidraçaria, era a Blue Mari. Eu virei modelo da Blue Mari. Então, por eu ter ali 14 anos, experimentar as roupas da Blue Mari, eu ganhava as roupas para vestir. Legal. Então, isso me ajudou muito. Tinha parceria, fazia a parceria, primeira parceria. Então, Douglas, o que acontece? Eu lembro que de 13 a 15 anos, eu fiz o aviãozinho, eu fazia pipa, eu fazia alguns trabalhos de escola para as pessoas, eu precisava ter uma bicicleta nova, eu queria ter uma bicicleta nova, era um sonho. E um dia um Quer amigo... beber água ali, meu filho, uma coisa? Rapaz, acho que é um seco. E tem água aí? Eu não. A gente pausa ali rapidinho. Daqui a pouco vai... Que bagulho é esse? Corta aí. Te deu uma pausa rapidinho pro Charles tomar uma água. Tá velho, cara, tá dando um monte de... Aí foi lá. Pareceu uma tosse do nada aqui. Vamos retornar, vai, Charles, bora. Então eu tinha um sonho, Douglas, de ter uma bicicleta nova. Porque eu sempre tive. Meus avós... Meu avô, ele conseguia trocar, pegar em troca de um carro, ele pegava um dinheirinho, pegava uma bicicleta, eu sempre tive, mas sempre usava. Deixa eu entender uma coisa, você falou que seu avô vendia carro usado. Sim, usado. Essa época, já estava melhorzinha as coisas, ou era essa época que era só para comer? Então, Douglas, na verdade, ele recebia um salário mínimo, aposentado. Sim. Meu avô se aposentou por invalidez. E... às vezes você vendia 3 carros numa semana, a comissão era para 4. E às vezes você passava um mês sem vender carro nenhum. Era dele o negócio? Eram de 3 pessoas. Entendi. Era do meu avô, era do meu tio Gerson, era do Leizinho, que morava aqui na Barbosa, que hoje já faleceu. Entendi. Então, dos 13 aos 15 eu trabalho com isso. Eu faço aviãozinho de isopor, eu tenho minha barraquinha de fogos, eu faço pipa para vender. E tu quer a bike? Eu quero a bike. E no dia de finados, eu vou pro cemitério. Escuta isso, galera. No dia de finados, eu vou pro cemitério com um amigo, limpar a cova, pintar a cova e vender vela. Então a gente levava um balde de cal, um detergente, a sepultura que era mármore a gente lavava, e aqui era de tijolo, a gente pintava, né? E vendia vela. E assim eu consegui comprar minha primeira bicicleta. Qual o cemitério, Lobão, lembra? Lembro, cemitério São Gonçalo aqui. São Gonçalo. E com 15 anos, cara, o Zumbi ali não tinha asfalto, não tinha iluminação. A iluminação era muito precária, então as pessoas vinham do trabalho e elas paravam na Praça da Covanca ali para se reunirem, para poder subir pro Zumbi, para casa, né? Então, meu avô tinha uma belina velha. Eu, com 15 anos, fazia lotada, cara. Eu levava aquelas pessoas dali da Praça da Covanca lá para dentro do Zumbi, deixava lá dentro pelo valor da passagem. Isso em que ano? Ah, cara, eu tinha 15 anos. Eu tô com 50, não lembro bem a data, mas... mas eu acho que em 90 é alguma coisa. Caramba, tem tempo, hein? 90 é alguma coisa. Então, eu não tinha habilitação, mas assim, o trânsito era muito pequeno, ali não passava ônibus, não tinha quase carro, era lama. Hoje já é tranquilo, hoje é complicado. Então, por eu já saber dirigir, trazer e levar os carros para a praça, eu fazia essa lotada, né, pro Zumbi ali, para deixar as pessoas ali que trabalhavam. E nisso eu também conseguia botar o combustível ali, e meu avô me dava uma gorjetinha daquilo ali. Era mais uma renda. Mais uma renda, Pra eu poder ter uma sandália, poder ter, né? Naquela época tinha muita festa de rua, parque. Ali na Covanca mesmo tinha uma festa de rua ali que montava um parque, tinha aquelas barracas, né? Vendia as coisas e a gente queria comprar, né? Babau, você dava... Porque assim, a gente tá
ouvindo a sua história e tá entendendo que desde criança tu já trabalhava. Sim. Dava para conciliar o trabalho e dava para ser criança ao mesmo tempo? Então, eu sempre fui muito criança, Douglas. Eu sempre acordei muito cedo. Eu sempre acordei por volta de 6 horas, eu já acordava com uma pipa na mão, porque antigamente a brincadeira de criança era muito bacana. Era a pipa, era a bandeirinha, era o peão, era o biloquê, era a bicicleta mesmo, mas tinha a bandeirinha, tinha o taco, né? Pô, taco... Tinha coisas que hoje a gente não vê mais acontecer. Bandeirinha era Então, show de bola. por ter um campo em frente à minha casa, até hoje tem esse campo, ainda facilitava muito mais que as brincadeiras eram em frente de casa, né? Minha avó nunca deixou muito ir pra rua por conta de o perigo. Era um parque de diversão em frente da casa. É, isso. Então eu tinha tudo ali, cara. Eu tinha o peão ali, eu tinha a pipa ali, eu tinha o futebol ali, eu tinha o biloquê, eu tinha a bola de gude. Então a gente brincava de corrida de chapinha, pô, no campo, fazia aquelas pistas. Era muito bacana, cara. Carrinho de rolimã, pô, patinete, a gente brincava muito de carrinho de rolimã, muito. Uma infância, né? Teve uma infância. De verdade. É porque falando que trabalhava parece que era só trabalhava. Não, mas tinha infância. Tinha infância, uma infância muito boa, cara. Aonde era diferente, né, cara? A gente podia brincar de um pique-se-esconde e você... Eu lembro que a gente brincava de pique-se-esconde ali, cara. E a gente descia a Covanca, rodeava pelo Vila Laje, vinha pela 1º de Maio e às vezes o pique acabava e a pessoa não achava a gente, porque a gente podia andar a qualquer hora, a qualquer momento, entendeu? Não tinha esse perigo de hoje. Era uma aventura mesmo, o pique era uma aventura. Uma infância muito bacana, muito boa. Tem uma pergunta que eu acho que muita gente, se tivesse chat ao vivo aí, ia perguntar. Da onde vem Babau? Quem te deu esse apelido? Da onde saiu isso? Foi em que época da sua vida surgiu esse apelido Babau? Então, o Babau, ele vem desde criança. Criança, bem criança mesmo, tipo 3 anos de idade. Na verdade, minha mãe pede ao meu pai para ele ir no cartório me registrar, né? Quando eu venho ao mundo, com outro nome que eu não lembro agora, e meu pai volta com Charles. Charles Francis Melo de Almeida. Mas não foi esse nome que eu falei, mas eu botei porque eu sou fã de Benito de Paula, que Benito de Paula cantava a música "Ei, meu amigo, Charles Brown, Charles Brown". Então a música Charles, o nome Charles e a música do Benito de Paula, Charles Brown, tinha o Devani, que é vivo até hoje, que ele, pô, Brau, 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 pai, Brau, Brau, filho. Pô, como é que você bota o nome do seu filho? Da música. E por ser Brau, Brau ficar mais complicado de pronunciar, ficou Babau. E Babau até hoje, assim, só quem me chama pelo nome mesmo são pessoas que... Minha mãe me chama de Babau, minha irmã é Babau, todo mundo é Babau, ninguém chama pelo nome. Caramba, cara. Se falar Charles, muita gente não sabe nem quem é. Por aqui poucas pessoas sabem quem é. Nem sabe quem é. Que Charles, rapaz. É Babau que mora aí, é Charles. Não se acha que são duas pessoas diferentes. Já que a gente fez essa pergunta, eu achei que o Babau tinha nascido com a VD, mas são dois nascimentos diferentes. Como é que nasce a VD? Tem gente que acha que a VD nasceu quando nasce a loja. Uhum. Tem gente que acha que a VD nasceu antes. A verdade é que a maioria, a não ser as pessoas que são mais próximas de você, seus amigos e tal, que conhecem bem a história da VD, a maioria não sabe quando começa a VD. Então responde pra gente aí, quando começa a VD? Então, a VD começa com 16 anos, quando eu ganho meu primeiro carro. O meu tio Gerson, junto com meu avô, eles pegam um carro para vender, nesse lance que eles vendiam, e eu me apaixono por esse carro, que é um Chevette azul, onde eu criei a maioria da minha história em cima dele. E eles vendem esse carro e eu digo para meu tio que eu não quero mais trabalhar com ele, que eu não quero mais levar carro, que eu não... E ele me dá uma resposta, assim, rígida para eu com 16 anos. Rapaz, isso aqui é um trabalho, você não tem carro não, nenhum carro desse aqui é seu e nem é meu. E eu vendo e eu compro para poder ajudar na renda de casa. Então você não tem que se apaixonar por nada. Quando você trabalhar e crescer e tiver o seu dinheiro, você vai comprar o carro. Só que eu entendia que se eu ia para um cemitério para pintar uma cova, para comprar uma bicicleta, que ia ser impossível de eu obter um carro, cara, um dia.
A conta não batia. A conta não batia. Então eu me entristeço com meu tio e falo, então não quero mais trabalhar. E meio que hoje a gente entende que depressão, né, síndrome do pânico, essas coisas. Eu me isolei, cara, dentro de um quarto uns 2 dias, não queria falar com ninguém, não queria comer. Decepcionado. Fiquei triste. Não por ele ter vendido, Sim. mas pela forma que ele me falou. Você não é dono de nada, você não... Mas ele sempre foi um cara muito bom, de um coração muito gigante. Um cara que eu considero hoje como um pai pra mim. Foi um pai pro meu filho também, me ajudou muito. E um dia ele chega nesse quarto, abre a porta e fala assim, aí, o carro tá aí, cara. Eu já tinha escutado o barulho do carro entrar no quintal. Aí eu falei, mas não adianta o carro tá aí. Eu não tenho carro, já entendi que eu não tenho e que eu não posso me apegar a nada que eu não tenho. E aí aos 16 anos, quase completando 17, eu lembro que ele joga a chave em cima de mim e fala, de hoje em diante você tem, esse carro de hoje em diante é seu. Maneiro. Você vai dar o jeito para cuidar, de hoje em diante esse carro é seu. Maneiro. E ali eu lembro que eu me penduro no pescoço dele, junto com meu avô, né, eles me deram, se juntaram para poder me presentear. E tem aquela coisa que o que vem fácil, vai fácil. E eu fiz de tudo, Douglas. Honestamente, para que eu conseguisse conservar aquilo, porque Qual carro era? é o Chevette azul. Então, dentro de São Gonçalo, todo mundo passou a conhecer o Babau pelo Chevette azul. Então, eu consegui ficar com esse carro 35 anos para passar esse carro pro Brendo quando ele fez 16 anos. Legal. E esse carro hoje, ele Você ainda... repetiu aí a... Eu queria ser para meu filho o que eu não tive, sabe? Mas esse vem fácil, vai fácil. Quando você fala de você, um carro? As pessoas achavam que pelo meu tio me dar, que eu não tive sacrifício de comprar, Sim. que eu ia destruir, que eu ia acabar, que eu ia... Porque eu gostava naquela época, pô, de pega... Com você isso não se aplicou. Não se aplicou, O porque... Vem fácil, vai fácil, não se aplicou. Eu gostava de cuidar. Então eu gostava do pega, eu gostava de ir. Mas o pega pra mim era aquela coisa de... Você passar ali, o foco na verdade nunca foi o pega. O foco era... Eu sempre fui apaixonado por carros. Então eu me sentia bem em passar com o carro ali e a pessoa ver eu jovem dirigindo um carrinho que era direitinho, que era limpinho, que era cuidado. Aquilo me fazia bem, fazia bem o meu ego. Sim. Entendeu? Então... Ainda mais com 17 anos. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. E por um bom tempo eu vivi para sustentar o carro, né? Muitas das vezes eu deixava às vezes de comprar uma roupa para fazer uma melhora no carro, para consertar um algo que tinha quebrado. E com 16 anos eu começo a levar meus primos na escola, Douglas. Eu tinha 2 primos que estudavam na escola, aqui no Pita. Então o Isabelinha, o nome da escola é Isabelinha. Então eu levava todo dia de manhã e buscava 11 horas essas crianças. Mais uma lotada. Mais uma lotada. E sem habilitação, mais pertinho de casa. O trânsito naquela época era bem menos carros que tem hoje, né? Então, por ser perto, eu já dirigia desde criança, então eu levava meus primos ali. E algumas pessoas da minha rua falaram assim, poxa, mas aqui tem mais de 5 ou 6 crianças que elas estudam lá também, por que que você não leva elas também? E a gente te paga. Eu falei, porque eu não tenho habilitação. Eu dirijo, mas não tenho habilitação. Não, mas a gente confia em você, pô. Isso em que ano? Em 92. Então, Douglas, em 92 eu fazia o transporte escolar com o Chevette. Em 2002 eu era a ambulância da minha rua. A maioria das pessoas que passavam mal chamavam o Babau para levar no hospital. Tinham pessoas que deixavam o carro na garagem com a chave para se qualquer problema familiar. As casas não eram como hoje, esse muro alto. Eram casas mais simples, né, com quintal aberto. Pessoas confiavam em mim, em deixar ali Seu Geraldo, né? deixar o carro ali com a chave para eu poder pegar e socorrer alguém que precisasse. Por várias vezes eu fiz isso. Que legal, cara. Seu Geraldo acreditou também. Se não fosse
seu Geraldo indiretamente acabou salvando a vida de um monte de gente também. Não, na verdade o seu Geraldo era o da Cafifa, o meu tio avô. Seu Geraldo não, seu tio... meu tio Gerson. Tio Gerson. Tio Gerson e meu avô Loí que me deram um carro. Gerson, indiretamente, ele também salvou a vida de muita gente. E aí eu trabalho com esse transporte escolar, Douglas, por 10 anos. 10 anos eu trabalho com Chevette fazendo transporte escolar. As próprias professoras me indicavam porque eu era responsável, apesar de novo. E aí eu tinha habilitação e tal, porque na época, Douglas, não existia transporte escolar. Essas vans, Kombi, isso não existia. Eu lembro que o único transporte escolar legalizado que existia eram os ônibus do Colégio São Gonçalo e do Nossa Senhora das Dores, no centro de São Gonçalo. Então, meio que eu levar umas crianças no meu carro não era algo ilegal, entendeu? Sim. Porque não existia o transporte escolar. Então, eu paro com o transporte escolar e passo a rota para meu tio quando eu começo a tocar no grupo de pagode. E esse grupo ele começa a alcançar lugares altos. A gente consegue ser empresariado por uma grande empresa do Rio, o maior escritório de samba do Rio, pega o nosso grupo para empresariar, e eu passo a viver da música. E passo as crianças, porque era no meio do ano, quando a gente assina esse contrato, para que meu tio desse continuidade para levar as crianças para a escola. Então, meu tio parou de levar as crianças para a escola, parou de trabalhar com rota, agora na pandemia, aonde ele precisou amputar uma parte do pé por conta do diabetes, né? Sim. Então tu sai de uma história de um adolescente que criou um empreendimento que era novidade, tu sai desse empreendimento pro pagode. Sim. Como é que foi essa passagem pelo pagode? Então, eu sempre gostei muito de música desde criança. Aqui no Zumbi existia um bloco carnavalesco chamado Teimosos do Zumbi. Meu avô era um dos diretores, compositor. Então, eu lembro que eu pequeno, quando tinha o ensaio desse bloco, meu avô amarrava um saco plástico numa lata para eu ficar batucando ali. Então, essa vertente do samba, ela já vem pelo meu avô gostar. E quando a minha mãe se separa do meu pai, ela conhece um rapaz chamado Cláudio, que era um cara mais novo que meu pai, e um cara que cantava, que vivia do samba na época, tinha grupo de pagode. Eu acabei aprendendo com ele algumas coisas também, entendeu? Porque minha mãe não tinha com quem deixar a gente, minha mãe ia muito pra seresta, muito pra pagode, nos trailers, nos barzinhos, e levava eu e minha irmã, e ali eu fui aprendendo, fui vendo. Antigamente tinham festivais de pagode nos barzinhos, né? Tinha a Segunda Sem Lei aqui na esquina da minha rua. Sim. Tinha o Tulipão, tinha alguns lugares, Tulipinha. Então, eu acabei aprendendo, já botando na minha cabeça que podia ser mais uma forma de sustentar, né? E o maior sustento que eu adquiro com a música é poder acabar com o caderno do seu Hermes. Eu junto um dinheiro e quando eu começo a ganhar um dinheiro com samba, esse primeiro dinheiro que eu junto, eu consigo juntar um salário mínimo para pagar o seu Hermes, o caderninho da minha avó, para que no próximo mês, quando meu avô recebesse, aquele dinheiro fosse para poder sair e fazer a compra. Então, enquanto os amigos bebiam, gastavam, né, noitada, iam para outras casas de show, iam para alguns lugares, e eu não, eu comecei a construir minha casa, porque eu queria ter o meu lugar, né? Então, o meu tio me cedeu um espaço, comecei a fazer minha casinha devagarzinho, para que hoje eu pudesse ter um lugar para ficar. Então, minha história vem uma história com muita dificuldade desde muito cedo, de muito criança. E aí essa parte a gente acabou pulando para uma outra coisa. Essa parte do samba, da música ali, era uma coisa com muito glamour também, com muita vaidade, com muito tudo. Como é que você entra nisso? Quer dizer, como é que você começa nisso? Literalmente, como é que você começa mesmo? Quem te indica? Como é que funciona? Você que criou a situação, como é que é? Então, e como é que você termina? Como é que acaba a sua participação no samba? A gente acabou pulando a parte da VD.
A VD, eu criei a VD junto com o Gero, com o Rogério. Era Sterling Well VD. E aí, a gente fazia camisa, os amigos da rua apoiavam, todo mundo tinha camisa, nós íamos para o autódromo lá em Jacarepaguá, todo sábado ver a corrida de Corsa, a corrida de Voyage. Então a gente criou um grupo de amigos que vestia a camisa da VD literalmente. E por eu gostar muito de desenho, eu acabo fazendo um adesivo lateral de um Frajola na lateral do Chevette. E, na verdade, eu peço ao meu avô para fazer, mesmo o carro sendo meu, eu peço ao meu avô. Meu avô diz que não, porque na época não tinha habilitação, aquela coisa toda. Eu falei, pô, avô, eu vi esse desenho de um Frajola numa toalha da minha prima na corda, eu disse pra ele que vi numa revista um carro com desenho, mas a verdade é que não existia adesivo. Não existia corte eletrônico, não existia adesivo em carro. O adesivo que se via na época era Kaiká, Lamoana, Pier, esses adesivos assim, Headley. Sim. Então eu coloco um Frajola pegando a lateral toda do carro e no dia seguinte eu sou capa do Motor Extra. Esse em que ano? Em 99 para 2000. Então fui capa do Jornal Extra, Motor Extra, com Chevette com Frajola. E aí essa matéria foi feita lá em casa, meu avô entendeu que eu já tinha uma personalidade diferente relacionada a carro, né? Então eu assimilava o gosto por carro com samba. O samba começou de uma brincadeira na rua. Existia um grupo que a gente fazia parte chamado Pagodelícia, Sambacana. Era um grupo de amigos, né? Da rua mesmo? Da rua mesmo, que a gente tocava em festinha, aniversário. E nós montamos um bloco do Senta. Eu lembro que eu fui um dos fundadores de um bloco do Senta. Bloco do Senta como que era isso? Esse bloco ele saía todo dia 31, a gente rodeava, vinha pra cá pela rua principal e subia minha rua novamente. E eu sempre toquei, né, a bateria. E eu levantava o samba e eu descia o samba, e quando eu descia, que parava a bateria, a gente falava, senta, dum, 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 o pessoal sentava na rua. E quando o mundo sentava, a gente contava até 3, 1, 2, 3, virava, levantava o samba e ficava aquela coisa, a gente dava um pedaço, cortava o samba, senta. Levanta e ia embora, aquela coisa ficou Copa do Mundo, nós fazíamos muito isso. E assim, uns foram para um lado, uns foram para o outro, e nós começamos a tocar em trailer, uns foram saindo, foram entrando outros, foram modificando a formação, até que nós conseguimos ser vistos pelo Geraldo do Tulipão. O Geraldo precisava fazer um grafite no muro do Tulipão, e eu já trabalhava com desenho, né? Já tinha feito o capô do carro, comecei a fazer alguns rabiscos no muro. Tudo isso em casa? Tudo isso em casa. Foi a febre da Honda Bis, assim que lançou a Honda Bis. Então eu comecei a grafitar o peito, a frente da Honda Bis ali, as pessoas levavam na minha casa para fazer, eu comecei a fazer as motinhas. E comecei a... com esse adesivo do Chevette, comecei a ser conhecido pelo cara... Você também achava que a VD sempre foi na loja, tá? Não sou só eu, não. Você também achava. Vai, pode ficar. Então, esse Frajola fez um sucesso danado por ser capa de jornal, aquela coisa toda. Eu comecei a fazer nomes para colocar no vidro, esses adesivos para outras pessoas. Fiz para um amigo que hoje está nos Estados Unidos, Tutinho. Pintei o carro do Luciano, o Monza na época. Então, eu andava ali entre o samba e entre o carro, esperando o que pudesse dar certo para me tirar o sustento. Então, eu vi que eu conseguia levar as crianças e tocar à noite, até que o Geraldo me pede para fazer um trabalho no Tulipão, no País do Tulipão, e eu falo para ele, pô, cara, a gente toca. Toca como assim? A gente tocava num trailer em frente ao Tulipão, o trailer do Ricardo. Você vai lá ver a banda da gente tocar no trailer, se você gostar, a gente abre um show seu na segunda-feira no Tulipão, tinha um pagode do Real, segunda-feira. Essa época você ainda levava as crianças? Ainda levava as crianças. E aí... deixa a gente abrir um pagode, cara. O grupo é bom, deixa a gente abrir um pagode segunda-feira no Tulipão. E aí, ele foi lá, viu a gente, viu que o grupo era bom. Eu fiz o grafite no muro do Tulipão. Ele deixou a gente abrir esse pagode segunda-feira no Tulipão. Era um pagode que enchia muito. Vinha muita gente famosa, então a gente
abria de 10 à meia-noite para poder ter um intervalo no DJ e a banda Araqueto, esse pessoal vir e tocar depois. E mesmo assim ele me pagou pelo trabalho do grafite ali. E eu vivia carro, vivia o grafite como hobby, né? E levava as crianças para o colégio como renda. E aí eu comecei a ter a renda do transporte escolar e ter a renda do samba. E o grafite era só quando eu tinha tempo. Fazer muita camisa, essa coisa toda. E só que chega uma hora que eu não consigo mais levar as crianças para a escola. Porque a demanda de tocar, o grupo foi crescendo, tomando uma proporção, uma visibilidade muito grande. Virar à noite, cansado. Então, às vezes, eu chegava em casa de manhã e eu não conseguia levar as crianças para a escola. Eu estava muito cansado, o corpo acostumou a dormir de dia e ficar acordado à noite. Então, era um risco muito grande com a vida das crianças. Então, eu resolvi parar. O pagode já me sustentava. Eu resolvi parar, viver aquele meu sonho, né? E passar o transporte escolar pro meu tio. Então, assim, nós fizemos. Comecei a viver do samba. Até que 7 pessoas, né, cara, num grupo pensando totalmente diferente. Nós já tínhamos um CD gravado com capa, música tocando na FM o Dia. Tocamos em todas as casas de show do Rio, um grupo conhecido. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E a gente, o empresário nos chama, nos faz uma reunião, mostra o CD pronto, a gente vai para a companhia dos técnicos de Copacabana, um estúdio, grava o CD. E ele diz que ele vai com um grupo do escritório, um grupo maior do escritório que fazia parte, para o Japão, e que quando ele voltasse, nós íamos tocar numa novela chamada Celebridade. Então... Aí já é da minha época já. O CD de vocês está pronto. Vai começar uma novela agora chamada Celebridade. E vocês vão ser a banda que vai tocar na novela Celebridade. Porém, nesse percurso do empresário nosso ir para o Japão, nós fomos tocar no Pagode da Piscina no Tamoio e tivemos uma proposta do saudoso Biravaí, que é o pai do Anderson Leonardo, que veio a falecer há poucos meses agora. Rapaz, o grupo de vocês é um grupo muito bom, vocês são de quem? Aí nós falamos para ele de onde nós éramos, né? Somos da Milha e tal. Rapaz, vocês querem fechar comigo não? E aí o grupo não tem paciência de esperar essa volta do Japão, essa novela começar, para que as coisas pudessem se encaminhar, várias pessoas pensando de forma diferente, e o grupo decide rescindir o contrato com esse escritório para aceitar a proposta do saudoso Biravaí. Então, fomos ao escritório, o rapaz, né, o dono não estava no Japão, e eu lembro que o responsável de ficar no lugar dele falou: rapaz, vocês são doidos, vão fazer isso mesmo? E os meninos estavam decididos e era um grupo, vencia a maioria. Então esse contrato foi rescindido. E quando nós fomos nesse escritório assinar o contrato com essa outra pessoa, nós fomos 2 vezes, ficamos o dia todo e não conseguimos ser atendidos. Então o grupo Supra-Sumo, ele volta a estaca zero. Caramba. Ele volta a tocar em barzinho, ele volta a tocar em aniversário, Vocês tinham rescindido antes de fechar o outro? Antes de fechar o outro, rescindiu para fechar o outro. Entendi. E aí aquilo ali me incomoda, de forma que eu peço a Deus que me dê eu só sei fazer isso. Levar a criança, desenhar e tocar. Você pediu uma direção. Eu pedi a Deus uma direção. Falei: Senhor, me dá uma direção, eu preciso de uma direção. E eu tenho um amigo, né, que foi, meu sócio durante muitos anos na VD, que abriu a VD junto comigo, o Tarzan, Marquinhos. Marquinhos trabalhava no Shopping Guatemi. Marquinhos foi o cara que, para nossa música tocar no FM o Dia, naquela época ele deu uma televisão de 29 polegadas para sortear, para que a nossa música pudesse tocar. É um cara que era amigo desde criança, desde a infância. Então o amigo, o Marquinhos, ele trabalhava com uma loja de transfer. Alô, Tarzan? Junto com o Lu, né, um rapaz e o irmão. Marquinhos e Tarzan. Tarzan, no Shopping Guatemi.
Se não falar o nome aqui, a gente não sabe quem é, não. Sei lá quem é Marquinho, Tarzan, eu conheço. E aí o Tarzan, cara, ele fecha esse quiosque no Iguatemi, já não tava dando mais certo, eles faziam estampa de camisa, botava foto de criança em camisa, aquela coisa, quando começou a prensa, né? E aí ele me liga e fala, cara, vamos abrir uma loja de Insufilme, uma loja de personalização. E aí a gente vem e consegue alugar aqui na esquina da Travessa Barcelos AVD. Aí nasce a VD que o resto conhece. Nasce a VD que o pessoal hoje em dia que a galera conhece o Babau da VD. Então nasce como? Nasce uma loja onde o Marquinho mexia muito em computador, mas a gente não tinha nem Orkut nem MSN na época, era antes disso. Então a gente abre a VD sem saber se a VD vai dar certo ou não. Fizemos uma obra, eu não tinha dinheiro, mas eu sabia botar um Insufilme, eu sabia fazer um adesivo, eu sabia pintar o capô. E ele achou que isso podia ser útil, que a gente podia viver dessa forma. E ele me ajudava em toda a parte de segura aqui, faz ali. E um cara muito inteligente, o que ele botava a mão ele aprendia. E a gente pagava as contas, né? Não, e ele vem de uma experiência administrativa, ele já muito tinha um grande negócio, já funcionava tudo, e aí confia em você que sabe que tu tem um talento, é uma pessoa boa que pode dar certo. O Tarzan acredita no meu talento, o Tarzan tem muito mais experiência com comércio do que eu, porque o Tarzan trabalhava desde 12 anos na farmácia aqui embaixo, e desde 12 anos o Tarzan sustentava a casa, a mãe, que ele também não tinha o pai, sustentava a casa. E tinha o seu próprio negócio. E tinha o seu próprio negócio. Então a gente abre, cara, a VD. E com 3 meses que nós abrimos a VD, acontece o boom de Deus na nossa vida. Estreia, grande acontecimento. Um grande acontecimento foi a estreia do filme Velozes e Furiosos. Quando estreia esse filme vem carregado de muitas coisas. Era adesivo, era iluminação, era um aerofólio e tudo isso eu sabia fazer. Então, cada filme que lançava era uma pintura diferenciada e a gente começava a buscar, a Tarzan buscava na internet conhecimento para que a gente pudesse praticar essa pintura, fazer essa pintura. E a VD, ela dá uma explosão a nível de Rio de Janeiro, a nível de nos levar... Peraí. Começa o Velozes e Furiosos, aerofólio, né? E tudo isso eu sei fazer. Explica melhor. Como é que é esse eu sei fazer, meu irmão? Da onde que vem isso? Tu fez um curso? Como é que é isso? Como é que nasceu isso? Então, Douglas... Como é que tu aprendeu isso? Eu nunca fiz curso de nada. O meu sonho sempre foi que meu avô pagasse um curso de desenho para mim, que alguém pagasse. Eu pedia isso de presente de Natal. Mas como eu te falei, uma infância difícil, onde o dinheiro era só para a alimentação. Existia um curso em São Gonçalo chamado Narcisa. E eu era doido para poder aprender a desenhar nesse curso. Mas tudo eu fui aprendendo olhando, cara, vendo. Né? Meu avô desenhava, meus tios desenhavam, aí eu aprendi vendo eles fazendo, botando a mão. Você não teve um professor, o cara que, faz assim, assado. Não tive. Você era um curioso. O curioso. Mas eu sabia que se eu olhava aquela revista, né, jornal, revista, então saía a revista com a foto dos carros do filme. Então eu olhava e falava, poxa, eu consigo reproduzir esse adesivo aqui. E não tinha máquina de plotter, não tinha o computador para você ir lá desenhar. Manual, tudo na mão. Não. Eu pegava um papel, eu esquadrejava o papel. Na raça. Eu media o carro na raça, eu desenhava ali no papel, daquele papel eu botava um carbono, o carbono passava para adesivo, eu cortava no estilete. Tudo feito manualmente. E a gente conseguia entregar um trabalho com excelência. E você, assim, não era só talento, era persistência. Persistência. Você ficava ali até tu conseguir fazer também a parada. Era um tempo que a gente podia virar à noite, cara, trabalhando. Então, assim... Dava errado, corrigia, dava errado, conserta. Não existia, cara, não existia equipes de carro em São Gonçalo. Hoje existe 1000 equipes de carro em São Gonçalo. Mas uma loja que fazia o que nós fazíamos não existia. Então... E eu acho até que as lojas que vieram, elas vêm após o Velozes e Furiosos. Após o Velozes e Furiosos. Por conta do filme se cria esse empreendimento. Vocês vêm antes do...
do filme. A gente vem antes nem do conhecia filme. isso. Ninguém conhecia isso. Mas então, como que eu falo que isso é um boom de Deus na nossa vida? Porque eu já tinha sido capa do jornal com um capu grafitado num carro, onde ninguém nunca tinha visto aquilo. E do nada estreia um filme, que o filme caiu na graça dos brasileiros, que o brasileiro é apaixonado por carro, justamente retratando aquilo que eu fazia. Desenho, grafite, pintura personalizada. E aí a gente... Falei, meu irmão, isso aí foi Deus que botou na nossa vida, a gente vai voar. E o que aconteceu foi isso, cara. Nós vivemos 9 anos tranquilo, com uma agenda cheia, com fila de espera. Muito conhecido. Cara, indo em todos os programas de televisão. Sem querer te cortar, a gente via todos os carros. Todos os carros. A gente que eu falo... Eu moro aqui no 40, para quem não sabe. Era praticamente atrás da loja, no morro, atrás da loja. E a gente comentava muito sobre. Caraca, tu viu o Chevette, pá, não sei o que, normal. Tudo era muito maneiro. Agora, o que eu nunca vou esquecer é o capu com acrílico. É um acrílico? No fundo do mar. Transparente. Esse aí, meu irmão, ficou... Não só para mim, acho que para você também. Ficou marcado aquilo ali. Porque nem no filme, nem em lugar nenhum a gente tinha visto alguma coisa parecida. Se tem é fora do Brasil e não divulgou, a gente nunca tinha visto aquilo ali. Na verdade, esse capu ele vem antes do filme. Sim. Pô, era muito maneiro. Antes do filme eu tenho a ideia de fazer um fundo do mar, de retirar o adesivo da lateral, grafitar um fundo do mar no capu e cortar 2 peixes, cortar a lataria no formato de 2 peixes. Isso. Botar de acrílico e botar uma lâmpada por dentro. E nessa época existia um evento na Chapada chamado Biela Quente, aonde toda a nata, toda a galera da grana, do carro, eles turbinados e tal, eles vinham do Rio. Porque na época ainda existia o autódromo de Jacarepaguá. Então, assim, a nata do carro era o Jacarepaguá, o Rio de Janeiro. Então, quando os caras chegam em Niterói, São Gonçalo, se deparam com um carro baixo, um capuz de acrílico, piscando. Pô, eu lembro que eu fiz um som na mala do meu carro, eu mesmo desenhei. E eu botei um alto-falante virado, um de frente pro outro, e botei um fantasma. Então, quando o som batia, o fantasma com o elástico, ele se mexia, balançava. Então, eram coisas que... Eu sempre fui muito criativo. Graças a Deus, Deus me deu, assim, um talento nas mãos e um dom de criar muita coisa. A vibração do som, ele se mexia. Então, assim, cada mês eu queria fazer algo diferente para chegar naquele evento e chamar atenção ali, porque a verdade eu sempre andei na contramão. Eu tinha um carro antigo, modificado, no meio de uma galera rica, pô. Milionária, que podia pagar e gastar o que eles quisessem no carro e eu não tinha. Então, eu trocava o quê? Eu trocava minha criatividade pelo que eles gastavam de dinheiro. É visionário, e eu conseguia ser visto junto deles. E com isso tu fica conhecidaço. Sem rede social, sem internet, sem nada. Orkut era assim. Não tinha Orkut. E não tem nem comparação Orkut com o que é hoje. Não tem. Instagram, com o que não tem comparação nenhuma, era um filhotinho. Então, para nós fazermos um desenho num carro, cara, nós íamos no jornaleiro, comprava gibi. Pro cara olhar, eu comprava revista, né? De carro, tinha 4 rodas. Pra ter um modelo ali, pra ter... Pô, eu quero isso aqui, cara. Eu quero... Entendi. E dali a gente... Cartaz de locadora, capa de filme de locadora. Nós pegávamos aquelas capas de locadora de filmes, reproduzíamos aqueles desenhos no carro. Então era a fonte que a gente tinha para desenhar. A gente não tinha esse acesso que a gente tem de Google hoje. Tinha a inspiração ali com o que tinha na mão e o que tinha na mão fazer acontecer. Hoje você bota o nome para o que você quiser. Hoje você tem um Pinterest, você tem vários programas, né? O Google mesmo que te dá o que você quer e se torna muito mais fácil de você criar. Mas só que eu aprendi isso com o tempo, Douglas. Sobre a soberba, né? A soberba, ela precede a queda. E muitas das vezes eu, por ser assim, por saber que eu tinha talento, por saber que eu estava sendo visto de alguma forma, as pessoas
elogiavam muito, as pessoas se aproximavam muito, né? Eu ia te perguntar isso, vamos lá. O Charles tem a infância que a gente escutou, uma infância difícil, tudo muito no limite ali, uma época só para comer, outra época tem que trabalhar para comer e ter um chinelo, para ter uma bicicleta, tem que ir para o cemitério, tudo muito complicado. De uma hora para outra, entre aspas, não, o tempo passa e através do seu esforço, tu fica um cara conhecido, pô. Tu sai em jornal, tu aparece em reportagem, tudo isso. Como é que você lidou? Como é que foi essa fama? Como é que você administrou isso? Como é que foi pra você? Então, eu não estava preparado. Porque você era famoso pelo pagode. Sim. E aí depois você fica famoso pelo carro. Sim. Como é que foi isso, cara? Como é que foi? Conta pra gente. A verdade, quando o grupo de pagode ele se dissolve, né? Eu entendo que eu não era o vocalista e que se eu fosse o vocalista talvez tivesse dado certo. Mas quando eu sou, vamos supor assim, a liderança da VD, por eu desenhar, por eu fazer os projetos, com a ajuda do Tarzan, mas eu que fazia, eu que botava os desenhos, era eu que fazia. O Tarzan pesquisava, o Tarzan, ó, cara, assim fica melhor. Você era o rosto da VD. O rosto, isso. Então, eu deixei por uma época, Douglas, isso subia a minha cabeça. Nós íamos no Wagner Montes, cara. Muitas vezes, nós fomos capa de todos os jornais do Rio de Janeiro. Nossos carros saíam em revista. E quando passava uma matéria da gente na televisão, eu não queria trabalhar naquele dia. Eu queria ficar sentado na porta da loja, olhando para os ônibus que passavam, para que as pessoas me vissem. Aquele cara aí foi o cara que passou na televisão. Eu me assoberbei. Eu sempre fui muito humilde, mas aquilo ali, eu perdi por um tempo o espírito de grupo. Sim. Eu achava que por eu ser o rosto, pelo Chevette ser o rosto, por eu ter sido o primeiro a desenhar, que aquilo ali me fazia bem, cara. Ser famoso me fazia bem, entendeu? E com isso eu acho que eu, de alguma forma, acabei entristecendo algumas pessoas por conta disso. Porque Entendi. nós éramos um grupo, nós éramos uma família. Nós começamos, eu e o Tarzan, depois veio o Márcio, depois veio o Latino, depois veio o Júnior. E nós montamos uma equipe, chegamos a montar uma equipe de quase 10 pessoas. Eu lembro, a época do Latino, Del Rey, lembro. Nós gravamos um DVD daqui da loja, um DVD de 10 anos da VD, indo para um evento de carro no Mauá, onde nós tínhamos 200 carros, cara. 200 carros personalizados. Cara, sem internet, sem nada. Sem internet, sem nada. Você fazer isso hoje com internet é muito difícil. Entendeu? Então, muito assim, complicado. Nós lutamos por muitas coisas. Nós conseguimos coisas, cara, com a VD. Essa soberba, gente, que eu falei pra vocês lá atrás, ela hoje não existe mais. Isso hoje virou história, virou saudade. Mas a gente não tem como apagar o que aconteceu. Nós chegamos, Douglas, a frequentar 3 vezes o salão do carro personalizado no Rio Centro, com 10 carros da loja, aonde só ia mesmo a nata. Os carros do Luciano Huck, do Caldeirão, eu tenho foto do meu carro do lado do primeiro carro do Caldeirão, o Chevette. Então só entrava os top. Nós conseguimos trabalhar com tanta excelência que os carros do Rio vinham pra gente fazer o serviço no reboque. Chamou a atenção, né? E nós conseguimos adentrar naquele mundo dos caras. Nós não tínhamos o dinheiro deles, mas nós fazíamos o carro deles. Então, cara, quando teve o filme Velozes e Furiosos Rio, nós fomos chamados pelo Wagner Montes na época para participar da pré-estreia do filme na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Então eu lembro que ali tava aquelas tendas, né? Jovem Pan, FM o Dia, Globo, Record, os caras dando entrevista ali, Paulo, Kevin Diesel, as meninas. E no meio dos carros do filme, cara, aquele carro preto que puxa o cofre. Que levanta. Os carros da VD estavam junto ali. Maneiro. Então, nós perdemos um acervo muito grande, cara. O computador do Tarzan, pelo Tarzan ser o cara que mexia na parte do computador, né? Eu tinha foto do Breno, cara, no colo do Paul Walker, no colo do Vin Diesel. Entendeu?
Antes do filme passar no cinema, nós assistimos o filme junto com eles, pô, no cinema. Legal, top. Então, história, cara, que assim... Certo. Não tem como apagar essa história. Hoje a gente não consegue viver essa história. Hoje, né, nós vivemos num tempo mais difícil. A violência aumentou muito. Lugares que tinha evento aqui em São Gonçalo, Mauá, Tamoio, hoje não tem mais. Então, para você criar um lugar para você bater um papo hoje, você tem que não fazer um evento, você fazer um bate-papo, como às vezes nós fazemos aqui na loja, aquele churrasquinho entre amigos. Que a tradição, ela se mantém, né, Charles? A tradição, ela se mantém. Só que ela modificou muita coisa, Douglas. Sim, sim. Quando o Velozes e Furiosos ele passa a sair da linhagem de carro e passa a ser um filme de ação, meio que a gente entende que a VD começa ali a respirar por aparelho. Sim. Entende? Então, por eu ser do grafite, por eu ser do carro, nós sempre vivemos de tendência. O que vem no outro filme? Qual é o lançamento? É para-choque? É pedaleira? É retrovisor? O quê? É luz embaixo? Ficou meio que refém também do... Ficamos refém do filme. E nós começamos a ver... se você pegar a molecada de hoje, eles estão acelerados, bem evoluídos, fazendo cada carro bem bacana, os carros bonitos mesmo. Mas os carros que a nova geração de hoje diz que não curtia, que eram os carros com lâmpada, personalizado, com para-choque grande. Se você for ver hoje, as montadoras, eles pegaram a linhagem do carro tunado e os carros de fábrica hoje já saem assim, pô. O para-choque com bocão, o carro com 2 escapes. Esporte ali, tá. O carro esporte, o carro com a tela de DVD, que na época era, pô, a multi, né? Era o lançamento. Essa parte, então, esquece. Poxa, o Angel Eyes, que era os olhos de anjo, aquele neonzinho no farol que nós botávamos. Então, o Renegade hoje tem. Então, muita coisa vem do carro tunado, entendeu? Muita coisa vem de lá. Porém, hoje, o que está sólido, né? Solidificado no mercado é o Hercules, né, cara? É o carro refrigerado a ar Volkswagen antigo. Fusca, Brasília, Kombi derivado. Então tá uma febre muito forte, a moda hoje é essa, é carro antigo. Aí Neymar ainda chegou com a Kombi lá ainda e ferrou. Então assim, a moda hoje é carro antigo. Tem os carros Zé Frizinho, são os carros totalmente original, placa preta. E são vários estilos diferentes. E tem o Hot Look, tem a galera que o pessoal do carro antigo chama de plástico móvel, que é os carros novos que a rapaziada tá cortando, levantando agregado, botando suspensão a ar, botando uma roda gigante e andando no limite mesmo, chapeando. Então, por tudo isso, nós passamos, cara. Só que existe uma coisa, Douglas, que a gente não pode lutar contra isso, irmão. Você pode ser bom, você pode ser um dos melhores, mas existe uma coisa que você não tem condições de brigar com isso. A idade. A molecada, ela quer fazer a parada com a molecada, pô, da idade dela. Dificilmente um cara com 50 anos como eu hoje, ele vai andar igual eu ando, com uma Kombi rebaixada, com um carro, entendeu? Ele até vai ter, mas ele tem um outro. Então você fazer como eu faço, um carro baixo, de dia a dia, para trabalho, para família, um carro só. Difícil. Então é muito difícil. Tem que gostar, tem que amar essa arte. É um público seleto ali. Então, assim, existem histórias que às vezes nós contamos e nós passamos hoje por mentirosos. Para quem não viveu essa época. Quem tem 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, se eu falar hoje aqui nesse podcast que eu criei o adesivo em São Gonçalo, talvez no Rio de Janeiro, no carro, eles vão acreditar porque eles viram. Queria que tivesse uma tela aqui, né? Pelo que eu tá falando, tá passando aqui, né? O carro com o frajola na lateral, o salão do automóvel no Rio Centro, a gente tá retratando e postando aqui essas coisas, né? Mas, assim, eu agradeço a Deus, cara, porque eu consegui viver alguns sonhos. Através disso eu consegui criar o meu filho com o meu trabalho. Eu consegui
curti o meu hobby, que era carro, consegui ter minha casa, né? E hoje eu migro para a arte urbana, o muralismo. Já que você falou sobre isso, quando se encerra o ciclo da VD dessa família, que é naquela loja, tudo certinho, e você vem para essa loja aqui, como é que foi essa transição? Então, Douglas, o ciclo ele se encerra quando? Quando a gente começa a entender que naquela época a gente tinha 26 anos, 27, e nós vamos amadurecendo. Aquelas pessoas dos 200 carros, uns vão casando, uns vão tomando outros rumos, uns vão construindo família, e as coisas vão mudando, uns vão se mudando. E Outros tempos. O movimento ele vai enfraquecendo. E o cara que ele fazia parte da VD, que ele trazia 5 carros do Arsenal para vir aqui sair da VD para um evento, ele entende que ele pode montar uma equipe lá onde ele mora. Começa a surgir outras VDs. Começa a surgir outras equipes, entendeu? E aí, assim, o movimento ele não vai acabar nunca, cara. O amor e a paixão pelo carro ele não vai acabar nunca. E aí encerra-se o ciclo na loja, tu vem para essa loja aqui, como é que é recomeçar? Só o Babau agora, como é que é recomeçar? Porque antes tinha família, agora tem o Babau, e aí, como é que foi esse recomeço pra você? Então, as coisas começaram a demanda começou a sumir. Os para-choques personalizados já não vinham mais à procura, o som já era muito pouco, o carro personalizado, a pintura flake com purpurina, que nós fomos um dos primeiros a fazer aqui em São Gonçalo e no Rio de Janeiro, ela meio que perde a força. Então começa a crescer os carros antigos, né? E você sabe que se você fechar hoje aqui uma porta 3 dias, Douglas, a pessoa está perguntando a você se você fechou o seu comércio, se você foi embora. Se perguntar, se não foi para outro, sem perguntar nada. Isso aí. Então eu passo por uma situação dificílima na VD de se reinventar, cara. Eu vou dormir bom em um dia e acordo no outro dia com minha apêndice rompida e entro no hospital praticamente morto com 5% de chance para viver. Isso aqui já? Isso na outra loja. No finalzinho da outra loja. Então, você imagina que você tem ainda um leque de clientes, mas você tem uma enfermidade muito grave, uma apêndice rompida onde gera uma infecção generalizada. Isso você pode ir a óbito a qualquer momento. E quando eu vou para o CTI, que eu passo, que eu saio disso tudo, eu tenho a notícia de que eu tenho que ficar 2 anos pelo menos sem mexer com tinta. Mas como que eu fico 2 anos sem mexer com tinta? Se é só o que eu sei fazer. Então eu fui pintar de tinta à base de água, pintar de pincel sem fazer curso nenhum. Eu fui viver da pipa. Poucas pessoas sabem, mas foi 2 anos que eu vivi da pipa. Eu comecei a fazer umas pipas trabalhadas, desenhadas. E eu levava nos lugares onde o pessoal soltava pipa e ali eu rifava, sorteava, né? Se reinventar mais uma vez. Reinventar mais uma vez. E nesse período todo, você imagina, aquelas pessoas, elas foram meio que sumindo. Você não vai esperar 2 anos uma pessoa se curar para você fazer um trabalho com ela. Então eu agradeço muito a Deus hoje, Douglas, porque veio a pandemia, né? Eu vi lojas... Quando veio a pandemia, você já estava aqui? Já estava aqui. Eu tinha 1 ano que eu já estava aqui. Então a pandemia vem, cara, eu vejo lojas centenárias fechando a porta, como a Casa Cruz em Niterói, onde eu comprava material, como grandes comércios, né? Então eu só tenho uma explicação, Douglas, para hoje eu estar aqui conversando com você, nesse podcast, passando um pouco da minha vida para as pessoas. Só tem uma possibilidade, o Babau hoje, está aqui, tendo uma loja aberta na beira da rua, tendo um carro para andar e podendo tirar do meu trabalho sustento para minha casa. Só tem um responsável por isso, Douglas. Deus. Amém. Só Deus pode fazer isso. Ele me deu uma nova oportunidade de vida e Ele me permite levantar todos os dias pela manhã
e viver isso aqui, cara. Glória a Deus. Viver uma pintura no muro, viver um capacete, viver um paralama de uma moto, viver pintar uma pipa, viver... Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, Douglas. Eu amo isso aqui, eu amo trabalhar, sabe? Eu amo ser honesto, eu amo fazer o bem. Eu prometi para Deus que se Ele me tirasse daquela situação de morte, eu seria uma pessoa ainda melhor. Eu nunca fiz mal para ninguém, mas eu queria ser melhor, então hoje eu deposito um pão ali no pé de pão. Hoje nós temos um Natal solidário, junto com um grupo de amigos, né? Quadrados Clube RJ, Família Ferrugem. Páscoa. Temos a Páscoa Solidária. Tem uma oportunidade que me foi dada por você de me deixar ser um colaborador do Projeto Primeira Chance, de te ajudar, cara. Porque eu entendo que quando eu presto uma homenagem a você no seu aniversário, fazendo uma foto sua numa parede, eu não tinha, cara, um dinheiro para ir ali e comprar uma roupa para você de marca ou um tênis. Então eu tinha que oferecer para você o que estava ao meu alcance, que era a arte. Então qual foi a forma de eu me aproximar? Eu não quis me aproximar do tio Douglas por você ser um cara que o Luciano Huck foi na sua casa, eu vou tirar um proveito disso? Não, cara. Eu conheço o Projeto Primeira Chance de ouvir falar, e se eu sou um cara que prometi a Deus que eu quero o bem, que eu quero fazer o bem, por que eu tenho que fazer o bem aqui, você faz o bem ali, o outro faz o bem lá, se o bem é bem? Então hoje nós vivemos, você me ajuda a fazer o bem, Amém. eu ajudo você a fazer o bem, junto nós fazemos o bem, várias pessoas nos ajudam a praticar o bem, e tá tudo certo. Nós somos do bem. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pé de pão. Da onde vem a ideia do pé de pão? Pedro, eu já vi pé de caju, pé de laranja, pé de goiaba. Agora, pé de pão. Só tem um, hein? Só tem um. E esse cara criou, eu acredito que não tem outra explicação. Deus, cara, que inspirou ele para fazer isso. Como é que nasce o pé de pão? Então, na verdade, eu digo, cara, com toda a propriedade, que Deus é meu amigo, Douglas. Deus, ele é meu amigo. Ele é um amigo que eu tenho, que eu acho que eu nem mereço tê-lo como amigo, cara. Eu pulei uma parte da minha história, cara, na VD. Eu sou solicitado por um pai para fazer um rosto de uma criança que faleceu com 13 anos num acidente de bicicleta. Por eu desenhar os carros, o cara me vê como um ídolo, me vê como um desenhista, e ele quer. Cara, meu filho era seu fã, meu filho vinha aqui de bicicleta, e meu filho faleceu num acidente de bicicleta, eu preciso que você desenhe a foto dele no quarto dele. E eu não sabia, Douglas, desenhar foto. Então, Douglas, eu procuro, junto com o Tarzan, esse curso para poder aprender a fazer fotografia, desenhar rosto. Mas o curso é muito caro, eu não tenho acesso. A grana não dá para pagar. Mas a vontade era tanta, Douglas, que eu acho que quando a sua vontade é tanta e você acredita em Deus, cara, Ele realiza os seus sonhos. Certo dia eu vou dormir e Deus me mostra em sonho, cara, como fazer uma fotografia. E Deus me dá 7 passos no sonho. Eu acordo às 3 da manhã, pego um papel, anoto aqueles 7 passos, venho para cá para a loja às 3h30 da manhã e dou início ao meu primeiro rosto no capô de um carro. E daí em diante eu vou, com aquela instrução que Deus me deu, aperfeiçoando da minha forma, da minha maneira. E hoje eu consigo fazer esse rosto simplesmente olhando no celular e copiando do outro lado. E da mesma forma foi o pé de pão. Não tem, Douglas, como eu vim aqui num podcast falar para uma pessoa, poxa, eu sou o cara, meu irmão, eu criei um pé de pão. Ser humano nenhum tem, Douglas, capacidade mental de criar isso, cara. Nós estávamos aqui tomando um café da tarde num mês de junho, com alguns amigos, sobraram 2 pães. E passou um catador aqui na lixeira,
E eu vi quando ele debruçou na lixeira para pegar algo para comer. Eu falei assim, não, rapaz, não come nada do lixo aí não, porque tem um café aqui, eu vou te servir um café. Eu lembro que eu fiz um café, botei um queijo para ele no pão e dei para ele, ele foi feliz da vida. Tá lá comendo pãozinho, tomando café. E ficaram 2 pães ali. Eu falei para o amigo assim, eu falei, cara, eu vou botar esses 2 pães naquela árvorezinha ali. Porque como esse rapaz passou com fome, outra pessoa pode passar tendo fome, um catador, e pegar esse pãozinho. E o amigo falou assim, rapaz, o lixeiro vai passar e vai carregar esse pão. Ele vai ver um saco ali na árvore ali, ele vai passar e vai levar. Eu falei, cara, o lixeiro só passa de manhã, hoje é tarde, eu vou botar o pãozinho ali. Eu botei o pãozinho ali. O lixeiro passou 5 minutos depois e levou o pão. E aí ele falou, tá vendo aí, você é maluco, eu te falei, o lixeiro vai levar o pão. Eu falei, cara, mas ele levou porque não tem identificação, cara. Ele pensou que botaram um lixo na árvore, ele pegou a sacola e recolheu. Dá certo. É certo. E aí eu tenho a ideia de, falei, cara, mas eu vou fazer o seguinte, Deus me deu um negócio aqui agora que eu vou fazer todo dia. Ele o quê? Eu falei, eu não vou botar o pão ali, eu vou botar todo dia, eu venho comprar o pão para minha avó, para minha casa, e eu vou botar pelo menos 2 saquinhos de pão naquela árvore ali para quem precisa pegar. Mas o lixeiro vai levar. Eu falei, não, eu vou criar uma placa que identifique que aqueles saquinhos ali são pães. E aí eu entro, procuro alguma coisa para poder riscar, acho um tabuleiro de plástico, né, que estava aqui. Eu falei, vai ser aqui mesmo. Eu falei, Deus, eu quero botar alguma coisa ali para que identifique que é pão, para as pessoas pegarem. Mas eu vou escrever o quê? E na hora dá aquele estalo. Pede pão. Se precisar, pegue. Se puder, coloque. E nas primeiras semanas foi aquela coisa meio de louco, né? Pô, mas tá botando pão ali, cara. Pô, os outros vão pegar, vai dar para cachorro. Quem não precisa vai pegar. Falei, cara, nós estamos numa pandemia. Tem pessoas com fome, pessoas sem ter o que comer. Então, Douglas, com 1 mês que eu comecei a botar os pãezinhos, mais pessoas começaram a passar, depositar os saquinhos de pão. E um dia eu chego pela manhã ali, 6h30 da manhã, e tem uma criança esperando, junto com o irmão, esse pão para levar de merenda para a escola. Então, desse dia em diante, eu falei, eu não posso deixar mais de botar. E hoje eu tenho alguns colaboradores, porque o Jornal Nacional veio e fez uma matéria na pandemia, e surgiram vários pés de pães pelo Rio de Janeiro todo, naquele boom da matéria, da televisão, né? Eu recebi um telefonema de alguém da prefeitura de Niterói falando que ia implantar vários pés de pães desses pela cidade de Niterói, mas isso não aconteceu na época. E os pés de pães que apareceram por aí, eles foram só aquela coisa de momento mesmo. Na pandemia, muita gente ficou solidária só na pandemia. Só na pandemia. E hoje a gente consegue, já está no 7º ano do pezinho de pão, graças a Deus. Top. E é Deus que abastece, é Deus que, sabe, eu chego na padaria, o dono da padaria já me dá uns pães por dia, já tem pães pagos lá. Pessoas vão lá comprar o pão para sua casa, deixa o troco lá para que eu possa converter isso em pães para colocar na árvorezinha. Legal. E é mais um feito de Deus na minha vida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. O que é Deus para você? Deus para mim é o ar que eu respiro, Douglas. É Deus que me levanta. Eu vi muito Deus há 2 anos atrás, quando eu dormi, quando eu ia deitar para dormir, com tudo bonitinho dentro da minha casa, com tudo arrumadinho, e uma chuva levou a minha casa. E no dia seguinte, na hora eu vim para cá com minha esposa, com meus filhos, para cá para a loja, e no dia seguinte a gente não tinha mais casa, a gente não tinha mais nada, a gente não tinha mais onde morar. E Deus enviou ali pessoas para me ajudar 2 meses ali sem me cobrar um centavo. Deus enviou ali todo o material para que eu pudesse fazer a obra da minha casa sem eu gastar R$1. Deus enviou pessoas para pagar o meu aluguel aqui quando eu estava com a loja fechada 3 meses. E Deus enviou algo ali que foi maravilhoso, uma doação diferenciada. Uma criança, ela chega no portão da minha casa, uma criança de aproximadamente 5 anos,
com a mãe. E essa criança, ela fala assim, tio, posso falar com você? E eu tava virando uma massa, ajudando. Eu falei, deve ser alguma água, algum café, alguma coisa, porque os vizinhos nos ajudaram muito com um suco, com uma água, com um gelo, com um bolo, com um pãozinho. Então, quando eu chego ali, a mãe daquela criança fala pra mim assim, ele quer falar com você. E ele vira pra mim e fala assim, tio, eu vi na internet que a sua casa caiu. Minha casa caiu em fevereiro, uma semana antes do carnaval. Aí ele falou assim, no Natal agora, tio, o senhor levou o Papai Noel na minha casa. O Papai Noel da sua Kombi me deu um brinquedo. Eu trouxe o meu cofre para te ajudar na tua casa. Isso aí, irmão. Se não é Deus, eu não sei o que é. E eu falei, muito obrigado, tio. Vai deixar você ficar com seu cofrinho. Que graças a Deus o Papai do Céu tá mandando as coisas pro tio. O tio tá conseguindo fazer a casa. Então, mais uma vez, eu preciso renascer, Douglas. Eu preciso me reinventar. Então, eu tenho que ser grato a Deus por ele me levantar, cara. Cada dia, sabe, me dá força para trabalhar. Eu só preciso disso. De força, de saúde, para que eu consiga proporcionar uma vida melhor. O Pedro, a Radassa, a minha família. Quando eu falo vida melhor, irmão, não é uma casa de praia, não é um jet ski, não é uma lancha, que eu já sonhei com isso algumas vezes, mas... É um conforto. Ele me pediu um Nescau, ele me pediu um Danone, sabe? E aquilo não me fazer falta. Ele fala assim, poxa, a gente pode ir ali hoje comer uma pipoca no cinema? E isso não fazer falta. Isso não fazer falta pro aluguel, isso não fazer falta para uma conta de luz, isso não fazer falta para uma água. O necessário ali. Meu sonho hoje é o necessário. Dignidade para cuidar da família. Dignidade para cuidar da família, esse é meu sonho hoje. Tudo certo. Cara, muito emocionante, muito maneiro. Não vai ficar legal eu e você chorar junto no mesmo negócio. Então eu tô, né, Pedro? Vamos dar uma segurada, né? Deixa ele chorar sozinho hoje. Irmão, muito orgulho da tua trajetória, muito orgulho da tua história. Você é muito mais que um convidado do Pode Sonhar, você sabe disso, é meu irmão, você é meu amigo. A gente construiu essa amizade em pouco tempo. A gente teve o quê? 3 anos? 3 anos de amizade, mas é uma amizade sólida, verdadeira. Você já entrou comigo pelo pronto-socorro, eu já entrei com você. Pessoal, vocês estão revezando? O que está acontecendo? Cada um traz uma vez? Um passa mal, um leva, outro passa mal, o outro então, leva. assim, é uma amizade que eu tenho muito carinho, cobro muito deles. Sou chato pra caramba, mando mensagem. Mas é pelo bem. Tá errado aqui, tá errado ali, vamos consertar aqui, tal. Elogio quando tá certo e vamos nessa. Tá tudo certo. O podcast é sobre você. Eu deixei Você já falou do melhor, Deus é o melhor da nossa vida, né? Mas abaixo de Deus eu deixei o melhor pro final. Vamos encerrar esse podcast deixando você falar o que a tua família significa para você, sua esposa, seus filhos. O que eles são para você? Então, Douglas, como eu te falei, eu peço saúde a Deus hoje para me poder dar dignidade a eles. Eu sou casado hoje com a Ingrid, uma mulher fenomenal, uma mãe, uma mulher guerreira, batalhadeira, desde muito nova. Uma mulher mais nova que eu, mas uma super mãe, sabe? Uma guerreira, uma mulher de fé, uma mulher que acredita em Deus, que bota Deus na frente das coisas, dos projetos, dos sonhos. E assim, o meu sonho hoje era poder proporcionar, como eu te falei, o melhor para os meus filhos, mas eu tenho 3 sonhos que eu peço a Deus para que Ele não me leve antes de eu conseguir realizar. Eu preciso
ter uma oficina de grafite com criança. Eu preciso passar o meu conhecimento para o que Deus passou para mim. Eu preciso passar para outras pessoas. Eu já fui enganado 2 vezes com um projeto social. Pessoas me usaram, me roubaram. Eu achava que eu estava ensinando as crianças e as pessoas estavam ganhando dinheiro comigo. Então, para isso acontecer hoje, tem que ser muito de verdade. Então, eu sonho proporcionar pelo menos 50% do que eu proporcionei na vida do Bendo, do que eu fui na vida do Bendo, para o Pedro e para a Radassa. E se eu pudesse, eu proporcionaria a Ingrid de fazer a faculdade para professora, que é o sonho dela. É os sonhos que eu tenho. Ter uma vida estável. Um sonho gigante que me ajudaria muito isso se eu conseguisse trabalhar sem pagar aluguel. Porque um aluguel é muito caro. A gente que paga um aluguel, a gente paga ele, dorme com ele no travesseiro. E você sabe como é, porque você também paga. Então, é muito difícil você pagar um aluguel, você comprar material, você pagar uma rota, você, sabe, cuidar de uma família. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, eu, um comerciante pequeno, né? Então, é muito difícil. Então, eu digo que se eu estou de pé ainda, se eu ainda estou sendo útil para a sociedade, se meu trabalho ainda está sendo visto, é porque Deus tem usado as pessoas, sabe, para me abençoar, para abençoar a minha vida, o meu trabalho. Então, eu ainda tenho sonhos, eu ainda sonho que eu vou ainda ter um trabalho em um lugar grande, um lugar com uma visibilidade de expressão, sabe? Meu trabalho ainda vai ser mais reconhecido do que ele é. Eu tenho muita gratidão porque quem reconhece que não são poucas as pessoas. Eu estou agora com quase 10 mil seguidores. Então hoje a régua é medida muito por seguidor, né, Douglas? Então eu sonho também em ter alguns seguidores a mais para que o meu trabalho seja visto. Mas eu não sonho em ser um influencer para fazer rifa, para ostentar, não. Eu só quero que eu consiga sustentar minha família, minha casa, que eu consiga fazer o bem, que eu consiga ajudar as pessoas, sabe? Se sobrar um pouquinho vai ser para ajudar, vai ser para fazer o bem, vai ser para isso. O que eu tenho que te dizer é que pode sonhar. Pode sonhar, sonha mesmo. Sonhando. Quando acabar de sonhar, tu levanta, põe em prática, dá o seu melhor, que se for da vontade de Deus, irmão, vai se realizar e não tem jeito. Eu acredito. Quando ele decide fazer, não tem quem impeça, não tem quem atrapalhe. A gente tem que estar em movimento. Verdade. Se estiver em movimento, Deus estende as mãos deles e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E é isso. Cara, foi uma honra, mais uma vez, te ouvir, mais uma vez ouvir as suas histórias. Agora, no Pode Sonhar, para, se Deus quiser, milhares de pessoas Deus quiser. te assistirem ali, conhecerem, se inspirarem com a sua história e passarem a acreditar mais, olhar para a sua história e passar a acreditar mais. Falar, cara, o Babal conseguiu, eu vou conseguir também, é uma inspiração. E é para isso que o Pode Sonhar existe, é para isso que o Pode Sonhar está aí. Não só para seguidores, não só para a gente engajar, tentar ter uma renda desse podcast, mas principalmente para contar histórias que inspiram, histórias que inspiram as pessoas a sonharem cada dia mais com coisas maiores. Então, assim, muito obrigado pela tua participação. Tamo junto, irmão. Que Deus te abençoe muito. Amém. Deixa um recado aí direto para a câmera ali, para quem tá desmotivado, para quem tá com um sonho a mais. Fique à vontade, a câmera é sua. Então, para você que de repente pensa em desistir, não desista. Eu perdi um grande amigo, um grande irmão, que faleceu com aneurisma. Eu perdi um ídolo. Meu ídolo, ele não jogava bola, ele colava papel, meu avô. Eu perdi o meu compadre, meu irmão Zé Antônio, para depressão na pandemia, para o Covid. Eu perdi a minha casa. Eu perdi muita coisa na minha vida. Mas tem pessoas que falam que elas são fênix, né? Fênix é um pássaro que ele renasce das cinzas. Mas eu tô aqui para te dizer que eu não me pareço nem um pouco uma fênix. Todas as vezes que eu consegui me reerguer,
que eu consegui me levantar. Foi Deus que estendeu as suas poderosas mãos e me pegou no fundo do poço e me botou de pé. Se você confiar nesse Deus, pode ter certeza, não sei o que você está passando nesse momento, mas Deus é capaz de mudar a sua história, como vem mudando a minha, como mudou do tio Douglas e como vem mudando muitas histórias. Você já é um vencedor de ter acordado. Existem hoje pessoas em um leito de um hospital, desenganado, querendo só estar aqui fora, querendo só estar aqui vivos, querendo só pegar um ônibus lotado que você reclama de manhã, querendo só de repente pagar a conta de luz atrasada, que nós reclamamos que não temos o dinheiro, mas elas hoje estão no leito de um hospital. Eu queria agradecer aqui a três pessoas, Douglas. Queria agradecer aqui, quando eu fui operado pelo doutor Loreto Pacheco, eu queria agradecer aqui também ao doutor Ricardo Saraiva, que me ajudou muito, através de um grande amigo, em um dos períodos da minha vida, a qual pensei em desistir da minha vida. O doutor Ricardo, ele se prontificou a me ajudar, e com a ajuda de Deus, ele me ajudou a me erguer e a ficar de pé. Se essas pessoas, talvez não seria possível. Gratidão, Deus abençoe, e é isso. Pode sonhar. E pode sonhar. Galera, assim a gente termina mais um episódio do Pode Sonhar com o meu parceiro Babal. Que Deus abençoe a sua vida, continue sonhando e você vai realizar. Se mantenha, em movimento. Pode sonhar, tamo junto. Porta! A chuva. Caraca, desceu água, hein?